Olá, eu sou o Bob de Souza e esta é a segunda parte do documentário Além deste Planeta. Um olhar e uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro do direito fora da Terra. Estamos em 2019 e vivemos o início de uma nova corrida espacial. Durante a Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos competiram para estabelecer posições estratégicas na órbita terrestre. Mas hoje existem outros participantes na corrida espacial. São tantos países e empresas envolvidos que os riscos potenciais de conflitos aumentaram nos últimos 10 anos. Cresce também a ameaça de militarização ao redor da Terra, o que é proibido pelo Tratado do Espaço de 1967. O uso de foguetes pelos nazistas e a competição entre potências marcaram as primeiras décadas da presença humana no espaço. Mas, desde o ano 2000, orbita o nosso planeta a ISS, Estação Espacial Internacional. Um esforço e um símbolo de paz e cooperação entre países, inclusive Estados Unidos e Rússia, algo impensável nos anos da Guerra Fria. Na ISS são realizados experimentos científicos de diversas nações. E de lá também são enviadas algumas das mais belas imagens da Terra. Mas a presença humana no espaço deixa um triste legado nas alturas, lixo e poluição, que também são nossas marcas aqui na Terra. Os resíduos põem em risco as pesquisas e até a vida de astronautas que trabalham na órbita de nosso planeta. Olavo, a estação sofre riscos de colisões com objetos à deriva, não é verdade? Cotidianamente ela sofre colisões com objetos menores. E a gente sabe disso principalmente por conta da análise do painel solar. O painel solar tem várias cicatrizes de contatos com objetos espaciais sem controle menores. O lixo espacial hoje é um perigo que cresce, mas cresce assim a uma velocidade assustadora. O homem soube mandar instrumentos lá para cima, mas ele não sabe retirá-los. Então nós temos, não só na órbita abaixo da Terra, e também levando em conta a questão da órbita geoestacionária, muito lixo espacial, mas muito lixo mesmo. Mas a grande preocupação de todos não são os lixos de médio porte, os lixos maiores, porque eles estão sempre sendo monitorados, não só pela NASA. A NASA faz um trabalho muito bom com relação a isso, as empresas ligadas à própria ESA. São os lixos de menos de 10 centímetros, que eles são muito pequenos e são milhões na órbita da Terra. O volume de detritos ao redor do planeta tem crescido muito e é um resultado direto desse interesse de cada vez mais países e empresas na exploração de atividades espaciais. Por exemplo, só para ter uma ideia, o Elon Musk agora criou a rede de satélites Starlink, em que enviou há poucas semanas 60 satélites de 200 e tal quilos para fazer o IoT, que é a Internet of Things, Internet das Coisas, para fornecer a internet gratuita no planeta. Ele tenciona lançar no total 12 mil satélites. E com este lançamento de 60 satélites, já houve reclamações de astrofísicos e astrónomos a dizer que os satélites já estavam a emitir luz demais e já estavam a interferir com a observação das estrelas.
Portanto, o lixo espacial tem várias implicações e não é somente o risco de chocar com esse lixo espacial. Eu sempre brinco muito, até com meus alunos na faculdade, que eu digo para eles que quando a gente olha para o céu e vê uma estrela cadente e faz um pedido, ela não é uma estrela cadente. Ela é um lixo espacial que está entrando na órbita. Durante muito tempo, houve uma preocupação com o impacto ambiental de objetos deixados em órbita sem controle. A gente está vivendo um período muito perigoso para satélites ativos. Ou seja, atualmente a gente tem mais ou menos uns 20 mil objetos espaciais catalogados. Quem sabe o que é e quem sabe aonde está. Desses 20 mil objetos, só uns 2 mil são objetos espaciais funcionais. Só que quando a gente analisa o número de objetos sem controle, os números dão um salto ainda maior. Se a gente for pensar então em objetos acima de 1 centímetro, isso já chega na escala de 1 milhão. E 1 centímetro é a capacidade de proteção da Estação Espacial Internacional, onde existem humanos em órbita. Para se ter uma ideia, a Estação Espacial Internacional todo ano precisa realizar diversas manobras para desviar desses detritos. O risco é se, uma vez, o alarme da estação soe tarde demais. O risco de militarização no espaço é real. O Brasil mesmo já sofreu efeitos colaterais de um conflito que se estendeu à órbita terrestre. Não é mesmo, coronel? Nossos vizinhos argentinos entraram num conflito com os ingleses por causa de uma ilha lá praticamente no meio do Atlântico Sul e os Estados Unidos resolveram apoiar a Inglaterra nessa disputa e para, digamos assim, deixar os argentinos desprovidos de informações essenciais para as operações, eles cortaram o sinal do satélite meteorológico que cobria toda a região da América do Sul. Então, os argentinos ficaram prejudicados e os ingleses continuaram tendo essa informação, que lhes deu uma vantagem competitiva muito grande. Só que todos os demais países que não estavam envolvidos, né, Chile, Equador, Brasil, Bolívia, eles ficaram privados desse meio essencial para o nosso dia, né, seja para nossas atividades cotidianas, seja para atividade de agricultura. Ficamos sem as informações meteorológicas por bom par de meses, né, até que o conflito foi resolvido. A sociedade moderna depende muito de sistemas satelitais. Essa é uma realidade dos nossos dias. Todo o fenômeno da globalização, seja qual for o conceito que seja utilizado sobre esse termo, ele depende da tecnologia satelital. Eu tenho um amigo que faz um paralelo interessante, ele fala assim, imagina um dia que você acorde sem serviços de satélites. Para começar, pode ser que o seu relógio não vá despertar, porque normalmente eles são sincronizados por serviços de redes de telecomunicações, de geoposicionamento, que sincronizam os relógios. Hoje, os sistemas satelitais eles estão enfronhados na nossa vida de uma forma tão forte que nós até nos esquecemos disso. Então, isso vale para o indivíduo isoladamente, mas vale para as instituições. Hoje, quase todos os grandes sistemas, seja de energia, de tráfego aéreo, de tráfego urbano, uma série de gestões de águas, gestões de rotas, de navios mercantes, de hidrovias, praticamente tudo isso utiliza alguma forma de sistema satelital, seja de comunicações, de observação da Terra ou de outras informações que só por meio de satélite você consegue obter. Quanto mais os estados dependem dessa tecnologia para se desenvolver econômica e socialmente, e também para a sua defesa, mais eles se preocupam em resguardar a continuidade da operação de sistemas satelitais estratégicos. E aí que a gente está vivendo um momento bastante tenso com relação a como esses sistemas podem ser protegidos em órbita. Uma das questões mais delicadas na área espacial é a colocação de armas no espaço, em órbita, que poderia se transformar o espaço num teatro de guerra. Esse é um grande temor, inclusive, do professor Montserrat. A luta do direito espacial hoje deve ser uma luta pela paz. Eu não tenho dúvida nisso. Aí entra uma temática de usos militares do espaço. Quais seriam as atividades legais com relação ao uso da força no espaço e quais seriam as atividades que estariam proibidas? Está claro, de acordo com o Tratado do Espaço de 67,
que a Carta da ONU se aplica mesmo fora do planeta. As regras relativas ao uso da força, as regras relativas à legítima defesa. O problema é que quanto mais esses sistemas se tornam necessários de serem resguardados, mais existe uma busca por sistemas de defesa desses sistemas em órbita. E aí o risco de que acidentes aconteçam, que algum tipo de falta de entendimento entre alguns países possa gerar um uso da força, um uso da violência em órbita da Terra, coloca um potencial de risco não só para a sustentabilidade das atividades espaciais como um todo, quanto também para estruturas e pessoas aqui no nosso planeta. Então, hoje, muito se discute sobre os limites do uso da força no espaço. Não está comprovado, mas já tem especulação que a Coreia do Norte já está colocando armas no espaço. E armas no espaço é extremamente proibido. O Tratado do Espaço, ele proíbe a colocação de armas no espaço. Existem rumores que a Coreia do Norte poderá eventualmente ter uma arma de pulso eletromagnético que poderá detonar por cima dos Estados Unidos e fazer com que o país retorne à idade da pedra sem qualquer energia elétrica. Portanto, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que os próprios Estados Unidos também têm esse tipo de armas e têm outro tipo de armas também sofisticados, que são chamados Rods of God, que são bastões de tungstênio longos, com metros de comprimento, bastante pesados, que estão em satélites, que eles podem colocar por cima de onde quiserem, o alvo, e simplesmente esse bastão desce até ao alvo através da gravidade e adquire velocidades incríveis e equivale ao impacto de uma bomba nuclear. Mas, de todas as áreas sensíveis, talvez o maior potencial de conflito seja a área onde se concentram jazidas minerais preciosas. Lucros com essa mineração excedem o que nossa imaginação poderia calcular. Grandes lucros trazem grandes riscos e ameaças. O campo mais claro de potencial de conflito é relativo a recursos espaciais hoje em dia. Porque, de novo, a gente está falando de recursos minerais em corpos celestes. Então, existe um potencial econômico aí absurdo, né? Tanto na Lua, principalmente levando em consideração que a Lua seria um entreposto estratégico, quanto, inclusive, com relação a determinados asteroides, que existem verdadeiras everestes de platina, de ouro, de prata, de cobre. A gente está falando de grandes volumes de minérios valiosos aqui na Terra. Se a gente tem a garantia de acesso prioritário a esses recursos a determinados países, a determinadas empresas, isso já pode gerar, de uma maneira ou de outra, um impacto na balança comercial internacional. Então, é óbvio que esse tema é global. E é óbvio que esse tema vai trazer uma discussão política cada vez maior a partir do momento que a gente tenha o desenvolvimento progressivo dessa tecnologia. E a gente já está nessa fase. Não é teoria, já é algo concreto. E é necessário começar a se discutir mecanismos legais que permitam a exploração desses recursos de maneira ordenada, identificando quais são as condutas desejáveis e indesejáveis. Hoje nós vivemos um momento interessantíssimo nas atividades espaciais, relacionado especificamente à exploração da Lua. A última vez que o homem pousou na Lua ainda foi nos anos 70, no meio das missões Apollo. Desde aquele período, não houve mais o retorno de missões tripuladas à Lua. Hoje as coisas estão mudando, porque é uma visão cada vez maior de que a Lua tem, além das suas riquezas minerais, mais especificamente água, que pode ser crucial para a formação e utilização como combustível em órbita, quanto também como um possível entreposto para missões espaciais mais distantes, tanto em relação a asteroides, quanto inclusive, por exemplo, uma missão eventual a Marte. Então a Lua seria o nosso portal para o resto do universo. E começa a se desenvolver cada vez uma procura maior por vários países, e não uma procura só estatal, uma procura também empresarial, privada, de exploração da Lua. Isso envolve tanto Estados Unidos, Rússia, quanto China, Japão, a própria Europa, por meio da Agência Espacial Europeia,
há um novo impulso. Até se falou recentemente que a Lua voltou a ser quente. A Lua é pop novamente. Existem duas empresas principais que querem fazer mineração do espaço, que é Planetary Resources e a Deep Space Industries. E essas duas empresas, basicamente, o que é que elas estão a fazer? Primeiro, mandar sondas para identificar quais são os satélites com maior quantidade de recursos naturais. Depois de fazer isso, é a altura de mandar robôs para ir lá pegar o que as pessoas viram como rentável e necessário. O próximo passo será ir até ao cinturão de asteroides com robôs, ir buscar os asteroides que nos interessam e podemos escolher fazer de duas formas. Ou fazemos a mineração no próprio local, no cinturão de asteroides, e depois podemos levar esses minerais até uma base feita num asteroide ou num planeta, até Marte ou na Lua, para serem processados e depois enviar o resultado desse material, o resultado da mineração até Marte ou a Lua, e depois a partir daí, a partir dessas estações de processamento dos diferentes minérios, depois então viria para a Terra. É o que faz mais sentido. Uma das grandes vantagens disso é que, ao fazer a mineração dos asteroides, nós podemos escolher, o que seria bom, não fazer mineração na Terra, no nosso planeta terrestre, porque a mineração, como nós sabemos, traz coisas bastante indesejáveis para o ambiente, e inclusive mortes de pessoas devido a descuido de pessoas irresponsáveis, esse tipo de coisas. Portanto, seria uma saída muito boa nós, até no futuro, proibirmos a mineração no nosso planeta e fazermos somente no cinturão de asteroides. O espaço deve estar ligado ao esforço universal para que todos os países sejam beneficiados. Um dos benefícios disto é que, por exemplo, este asteroide aí do 16 Psaque, eles estão a dizer que se fosse capturado, esses 10 a 700 quintilhões de dólares poderiam tornar cada pessoa que vive neste planeta bilionário. Cada pessoa. Cada pessoa. Portanto, estamos a ver o potencial disso. Eu acho que isto tem que ser uma coisa combinada entre os governos, de forma a distribuir essa riqueza por todos os países de forma igual e ainda mais de forma mais importante, onde ela é precisa, para remover a pobreza do nosso planeta. Já viu a possibilidade de remover a pobreza do nosso planeta? Só que qual é o problema? Nós não temos um marco jurídico claro relativo não só à exploração da Lua como corpo celeste, mas principalmente com relação à possibilidade de exploração, extração e comercialização de seus recursos minerais. As regras não são claras. Como as regras não são claras, o potencial de conflito em diferentes interpretações é muito grande. O Tratado do Espaço proíbe a apropriação soberana do espaço, de um modo geral, inclusive corpos celestes. A apropriação soberana proibida impediria a exploração comercial desses recursos ou não? Existe uma corrente no âmbito internacional que considera que a exploração desses recursos minerais seria permitida, da mesma forma que é possível você fazer a exploração de recursos minerais em alto mar. No âmbito da ONU, do Comitê da ONU para o Uso Pacífico do Espaço, o tema já entrou na agenda internacional. E é possível imaginar que nos próximos anos a gente vai ter um desenvolvimento muito maior com relação ao esclarecimento dessas regras. Agora, daí a pensar num tratado é um passo talvez muito amplo. Agora, algo que eu posso dizer por participar ativamente é que existem iniciativas de identificação das regras, dos marcos regulatórios da exploração de recursos espaciais acontecendo fora da ONU também. Mais especificamente no Grupo Internacional de Trabalho da AIA sobre governança de recursos espaciais. Esse é um arranjo ad hoc que participam tanto governos quanto membros da sociedade civil, a própria indústria, academia, empresas relacionadas a atividades espaciais, que busca identificar um framework, ou seja, um sistema geral de regras aplicáveis à exploração desses recursos. A U.S. commercial spacecraft launching from American soil delivers new science and technology to the International Space Station. Imagina os gastos que envolveriam a exploração e a extração desses recursos, com o risco de eles não poderem ser comercializados por ser considerado de alguma maneira uma atividade ilegal. Então existe sim uma pressão para que esses estados criem e desenvolvam
normas internas relativas à exploração desses recursos. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, originalmente, depois nós tivemos em Luxemburgo, no âmbito da Europa, e existem outros países também discutindo essa regulamentação, tanto no Oriente Médio quanto no Sudeste Asiático. Após 58 anos de estudos e projetos, o Brasil avança para ter seu próprio foguete lançador. As atividades espaciais brasileiras começaram na década de 60, depois da visita do cosmonauta russo Yuri Gagarin. Foi criado o primeiro grupo, é um grupo chamado GOKNAI, que era um grupo para a organização do Comitê Nacional das Atividades Espaciais. Então isso começou em 1961. Depois houve uma evolução desse grupo, foi criada a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, foi criado depois, tudo na década de 60, 61, 63. Em 63 foi criada a COBAI, a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, até que no final da década de 70, por volta bem no final mesmo, 79, se pensou em estabelecer uma missão espacial completa brasileira. Essa missão ela previa o lançamento de 2 satélites e, além disso, de um centro de lançamento de Alcântara e também de um veículo lançador, Posteriormente, esse grupo se tornou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que ficou encarregado do desenvolvimento dos satélites, e o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é vinculado ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, que ficou encarregado de desenvolver o lançador, o foguete lançador. A nossa agência vem de uma necessidade que o país sentiu de mostrar ao mundo que o nosso programa ele não tinha um viés militarista, digamos assim, mas era um programa de pesquisa e desenvolvimento que já vinha de décadas e que tinha o interesse realmente de buscar no espaço serviços e melhorias para a sociedade como um todo. Um futuro bem próximo, entrar para um grupo restrito de países, que é pouco mais de uma dezena, que são capazes de colocar os seus próprios satélites no espaço. Ter um veículo lançador de satélites, um projeto que já está em desenvolvimento há muitos anos. No momento que Alcântara se tornar operacional para lançamentos de satélites, independentemente da nacionalidade do fabricante desse foguete, o Brasil será um Estado lançador e, portanto, responsável com relação a danos a terceiros. O Tratado do Espaço estabelece que o Estado ele é responsável pelas suas atividades espaciais, responsável internacionalmente pelas suas atividades espaciais. Então, sem uma legislação nacional, o Brasil não pode atuar ainda, não pode se tornar um Estado lançador. Falta uma lei nacional geral sobre atividades espaciais, algo que a própria Constituição estabelece como de ordem federal. O Brasil precisa de um marco legal nacional regulamentando atividades espaciais. Nós temos um programa espacial que assim o justifica. Outra indústria que surge na órbita da Terra é a do turismo espacial. Alexandre, em breve eu vou poder comprar meu bilhete para o espaço via internet? Virgin Galactic, ela está a preparar-se para vender voos a $250 mil, para fazer voos até 100 km de altura, uma coisa assim, ver a Terra redondinha cá embaixo, mas isso são voos curtos, 5 minutos, no máximo 15, e vai ser um preço muito caro para aquilo que é, na minha opinião, ou seja, vai ser só para milionários, digamos assim. Atividades e iniciativas relativas ao turismo espacial vêm crescido nos últimos anos, envolvendo tanto a questão de voos tripulados em trajetória suborbital, ou seja, voos que não vão até a órbita terrestre, que permitem alguns minutos de sensação de falta de gravidade, quanto inclusive a possibilidade de criação tanto de hotéis em órbita da Terra, quanto até passageiros privados na Estação Espacial Internacional. O Elon Musk, SpaceX, está a fazer uma nave Starship. Então, essa nave, segundo ele, vai ter capacidade para levar 1000 pessoas em cada voo, com capacidade de colocar essas 1000 pessoas em qualquer ponto do nosso planeta em até 20 minutos. Portanto, voos que poderiam ir até 8 horas, 24 horas, vão demorar
até 20 minutos. E o melhor é como ele consegue levar tantas pessoas, 1000 pessoas, os bilhetes está projetado custarem entre 500 e 2 mil dólares por cabeça, o que é um preço bastante acessível e não, nós estamos a falar dos 250 mil da Virgin Galáctica. Portanto, eu acho que essa é a melhor via para turismo espacial. Para começar agora, por exemplo, imagine que ele consegue pôr 1000 pessoas onde quiser em 20 minutos no nosso planeta. Se eu reduzir o número de pessoas, ele consegue pôr o menor número de pessoas numa altura, uma altitude muito superior, por exemplo, 400 km, 500 km. E se for construído uma base parecida com a Estação Espacial Internacional, tipo um hotel espacial, ele pode usar esse mesmo foguete para ir até a Estação Espacial Internacional ou um hotel espacial por um preço bastante acessível para as pessoas. Recentemente, os Estados Unidos permitiu, por meio de legislação interna, que turistas viajem até a Estação Espacial Internacional. Essa é uma atividade que tem um potencial de crescer num período de tempo razoável, porque há, sim, um grande interesse de várias pessoas em conhecer mais o espaço, inclusive correndo os riscos de ir até lá. Mas é óbvio que é uma atividade extremamente perigosa. E exatamente por ser muito perigosa, o potencial econômico tem que ser visto com bastante cautela. Os custos para enviar uma pessoa com segurança em órbita são razoáveis. E exatamente os seguros relacionados à proteção da integridade física dessa pessoa também. Então, hoje em dia, a gente verifica um potencial em crescimento, com um grande potencial econômico, mas, ao mesmo tempo, existem desafios concretos, principalmente porque ela impõe riscos relevantes a pessoas. E aí que existe a discussão. Esses turistas espaciais seriam astronautas? Se eles são astronautas, eles têm uma série de prerrogativas garantidas pelo Acordo de Salvamento de Astronautas de 1968. Em última instância, eles seriam enviados da humanidade, com prerrogativas de inviolabilidade. A dúvida é se essas regras se aplicam ou não para tripulantes privados. Há um debate relevante no tema e, de novo, é mais uma daquelas áreas e discussões que não foram exatamente absorvidas e discutidas pelos tratados espaciais, exatamente porque elas são inovadoras com relação àquele período histórico. Vivemos em uma época de tecnologias revolucionárias e o espaço sideral é a nova fronteira a ser desbravada. Mas precisamos, acima de tudo, olhar para o nosso planeta. O aquecimento global e a intoxicação de rios e oceanos por lixo plástico ameaçam o único local onde a vida, como nós a conhecemos, existe.